O primeiro estudo que a gente fez, Caio, foi em março do ano passado, já acompanhando. Ali tinha outros nomes, como o Miguel, como a própria Érica, também com a doutora Mayra, que ainda não era vice. Então, eram outros nomes. E mesmo assim, ele aparecia, mesmo que numericamente empatado com o Miguel e com o Mayra e com o próprio Murilo, ele já aparecia na frente nas pesquisas. Então, mas esse é um detalhe interessante, porque havia uma crença, sobretudo do grupo do prefeito Mário Botion, de que, não, Miguel candidato, Miguel vai levar no primeiro turno. E nas pesquisas daquela época, o Betinho já aparecia na frente do Miguel. Já aparecia empatado tecnicamente, mas à frente do Miguel. Depois eu tenho até um dado aqui que eu vou mostrar para vocês. Lógico que o Miguel tem um baita potencial. Parte dos eleitores deles queriam que ele continuasse lá. Isso a gente fez, a gente perguntou por que não votaria no Miguel já naquela época. E tem uma parte dos eleitores que gostaria que ele ficasse lá, né? Isso até, inclusive, falei para ele, para o grupo deles lá atrás, né? Então, mas o Miguel era um potencial, sem dúvida, né? Que você traça, quando você faz a pesquisa, você traça o potencial de cada um, né? Então, você vê onde eles podem chegar. E é interessante, quando você vai acompanhando, é que o Betinho se mantém ao longo do tempo. E uma coisa que é importante em eleições que ninguém fala, que é a rejeição de cada candidato. Uhum. O Murilo veio desde lá caindo a sua rejeição, caindo, até esse último dia da eleição. Olha, isso é impressionante. E isso desde o ano passado. Desde o ano passado. Ele gradativamente ele vem diminuindo. E isso vai aumentando o teto dele, vai aumentando o potencial de voto deles. E isso, no começo, é o mais importante, é a rejeição de cada candidato. O Betinho tinha rejeição? Ele cresceu ao longo da campanha, era uma rejeição muito baixa, muito próximo da Mayra. Ela cresceu não tanto, mas cresceu, tá? Ela chegou ali numa imagem negativa ao final de próximo a 22%. Ela começou em 7%. Então, a campanha faz isso. A exposição é normal. Ataques de adversários também pegam, Exato. Né? A única que eu me recordo de todas que a gente fez recente é que a Mayra, mesmo com a campanha, ela não subiu tanto a rejeição em 2020. Mas dos demais é muito normal isso acontecer. Da Érica também, ela tinha uma rejeição baixa. Quando começou a campanha, começou a subir também. E o Murilo foi o inverso. Começou a campanha, começou a diminuir. E isso, a cada mês, a cada fenômeno, dia. Né? A Mayra sempre teve baixa rejeição e ela apareceu bem pouco nessa campanha. Sim, muito pouco. Então, ela não foi alvo. A Érica mostrou uma dificuldade enorme de se comunicar. Sim. Isso foi um fator decisor, né? E uma coisa pesou. E uma coisa que era expectativa do eleitor da Érica, que ela fosse a mãe dela. Isso também foi um erro da própria campanha, mostrar tanto isso, né? Daquela pessoa incisiva, que briga mesmo, nenhum homem batia de frente com ela, né? Então as pessoas tinham aquela expectativa. E a Érica era diferente. É diferente. Apesar de ser combativa também, ela tem um perfil diferente. Então você cria uma expectativa que você não entrega depois. Isso também foi. Mas a Érica, ela teve essa dificuldade, mas é uma pessoa bem interessante para o meio político. A Aparecida conta aqui que chegou na casa dela na madrugada da sexta para o sábado, às 2h da manhã, e foi dormir quase às 5, porque ela assistiu todo o debate durante a madrugada. Sobre a Érica Tank, eu preciso dizer uma coisa. Quem não conhece a Érica Tank não sabe o que está perdendo. Quem conhece a Érica Tank pessoalmente, quem pode conviver pelo menos um pouco com ela, ou pôde conviver pelo menos um pouco com ela, se apaixona por ela. É uma pessoa formidável. Durante a eleição, ela infelizmente não conseguiu se comunicar. Eu não estou dizendo que foi o único fator, né? Não há um fator só, né? Isso, exato. Não foi o único fator, até porque ela não estava jogando contra o vento, ela estava jogando contra dois candidatos muito fortes, Betinho e Murilo. Mas a dificuldade de se comunicar atrapalhou, talvez, a saída ao segundo turno. E ela deu o melhor, né? Ela fez o que pôde e eu acho que o principal fator eram os dois adversários, né? E é muito interessante difíceis. que, apesar de perfis diferentes de adversários, eles tinham um público muito parecido, de classe média baixa. Murilo e Betinho. Murilo e Betinho, de classe média baixa, pessoas ali jovens que vão até 50, 55 anos, a Érica de perfil um pouco de classe média mais alta, os mais velhos gostavam muito da Érica, então a Érica faltava para os dois complementar a eleição. Mas, Caio, você lembra ontem? Dá para dizer que a classe média mais velha ganhou a eleição para o Murilo? Foi quem decidiu. Isso a última pesquisa nossa mostrou que as pessoas... E aqui é só pegar o voto da região das urnas do Trajano Camargo. Ontem a gente leu 4 BUs, né, boletins de urna, do Trajano, aleatoriamente. Isso. E nos 4 era uma diferença muito grande do Murilo para o Betinho. Eu pegaria a região do Santo André, do Jardim Brasil, da região do próprio centro. Trajano, do centro, que você vai ver. É eles que decidiram a eleição. É isso. E aí,
O fator Silvio Félix também pode ter contribuído? Sem dúvida. Porque esse público gostou muito do Silvio Félix. Esse público deu índices de aprovação muito altas, né? Quase 80%. É inegável. Quando o Silvio foi reeleito com 81%, e todas as pesquisas que a gente fazia em parceria com a Gazeta à época mostravam aprovações acima de 75%, 80%. Então, era uma gestão muito bem aprovada, né? E aí não tinha classe, né, Caio? Não tinha... Lógico que essas pessoas ficaram 12, 13 anos mais velhos aí, ou mais, né, se a gente pegar de uma eleição para outra, de 2008, né, para 2012, até hoje dá 16 anos, né? Então essas pessoas se recordam de um bom governo, isso é fato. Isso ajudou muito o Murilo. Agora a gente volta para o primeiro turno. Sim. Eu falei que eu vi um resultado de uma pesquisa sua e que vocês acertaram na mosca. O número que eu vi é o Betinho, claro que considerando os úteis, né? O Betinho ficaria na casa dos 38%, a Érica ficaria na casa dos 24, quase 25. 25, isso. O Murilo chegaria ao primeiro turno, mas não chegaria com quase 33%. O que aconteceu? Vamos lá, Caio. Aqui eu vou falar um número mais preciso. A gente tinha o Betinho algo em torno de 40%, isso antes do debate do primeiro turno da Educadora. O Murilo tinha de votos válidos algo em torno de 30% e a Érica de 25%. Tá? O que acontece? A Érica recua um pouquinho aí, não é, eu posso falar para você que é dentro da margem de erro, então essa variação é dentro da margem de erro, tá para 24,5% que ela teve, ou 24,4%, não me recordo muito bem. E o Betinho, sim, de 40,6% cai para 38,9%. Ele tem um decréscimo de 1,7%, e isso, por perfil de público, migra para o Murilo, né? Uhum. Então, essa reta final de primeiro turno começa essa virada de chave e o crescimento do Murilo, né? Aliado à sua rejeição caindo cada vez mais, e isso é um fator que a gente considera muito, né? Será que teve a ver com a prisão? No debate? Eu imagino que sim. Né? No debate, você falou antes do debate da Educadora do primeiro turno. A audiência do debate, o bom desempenho do Murilo. E aí um sujeito sai preso. E a prisão do Fernando Lincoln. Que era da campanha do Betinho, isso acho que pegou, enfraqueceram o Betinho, fortaleceram o Murilo e ao mesmo tempo, né, quando eu falo do bom desempenho do Murilo, tirou completamente a chance da Érica chegar ao segundo turno. Ali, sem dúvida, foi o grande X, né? Se a Érica tinha alguma chance, tirou, minou. Educadora!